O tema de nosso estudo de hoje é a jornada através da muralha. E quando nós falamos de jornada através da muralha, nós estamos falando daquele momento que a dor não pode ser ignorada. Aquele momento da vida que a dor não pode ser varrida para debaixo do tapete. Ok? Alguns chamam de a noite escura da alma, aquele momento que você não tem mais o que fazer, você tem que buscar uma solução. Para muitos, retroceder para avançar nos impele contra a muralha. Outros são induzidos a isso por circunstâncias e crises além do seu controle. Nós nos deparamos com essa muralha como José, na mensagem passada. José, ele retrocedeu para poder avançar. Quando ele achou que tinha vencido o passado, ele teve que voltar no passado, perdoar seus irmãos, se reconciliar e avançar. Mas existem momentos que nos deparamos com a muralha que nós não temos que retroceder para o passado, para resolver o passado, mas são outras situações da vida que surgem e nos colocam diante dessa muralha, esse momento de dor e de angústia. Independente de como chegamos nessa muralha, todo seguidor de Jesus, em determinado momento, enfrentará essa muralha. O autor do livro coloca o seguinte, muito importante, essa frase que ele põe: o insucesso em compreender e nos submeter à obra de Deus na muralha resulta frequentemente em grande e demorado sofrimento e confusão. Receber o dom de Deus na muralha, entretanto, transforma a nossa vida para sempre. O que acontece? Muitas vezes nós não nos submetemos ao que Deus quer fazer, ao tratamento de Deus conosco diante dessa muralha, nessa noite escura da alma. Nós não submetemos ao que Deus quer fazer. Nós não aceitamos estar passando por aquele momento de crise, de dor, de angústia. E nós não aceitamos as resoluções que Deus quer nos dar. Nós queremos encontrar o nosso jeitinho. E quando isso acontece, nós não crescemos, nós não somos transformados. Precisamos receber o dom de Deus na muralha. Isso transforma a nossa vida. Por exemplo, Jó. Jó, quando ele se defrontou com a noite escura da alma, quando Jó se defrontou com essa grande muralha, ele aceitou o que Deus estava fazendo. Ele aceitou o tratamento de Deus. Ele não se voltou contra Deus. Ele não se rebelou contra Deus. Então, às vezes nós fazemos o contrário. Quando nos deparamos com essa noite escura da alma, essa grande muralha, nós rejeitamos o que Deus quer fazer, como Deus quer tratar as nossas feridas. E como surgem as muralhas? Como surgem essa noite escura da alma? Como que elas surgem? Para muitos de nós, a muralha aparece por meio de uma crise que vira nosso mundo de cabeça para baixo, não é verdade? Você pode pensar na sua vida e quantas crises você já passou, talvez esteja passando, que te remete, então, a essa expressão, a noite escura da alma. Talvez você esteja passando, nesse momento, por essa noite escura da alma. Talvez você esteja diante dessa muralha que você acha intransponível. Mas é nesse momento que Deus quer tratar com você e comigo. Mas como é que essas muralhas surgem? Ela vem, talvez, através de um divórcio. Divórcio é uma coisa tão terrível, que tantas pessoas enfrentam. Mas o divórcio é uma coisa que traz tanta angústia, que traz tanto sofrimento. É a noite escura da alma para muitas pessoas, passar por um divórcio. A perda do emprego é outra situação tão difícil. Principalmente nos momentos que vivemos hoje, nesses dias de hoje. Principalmente para pai e mãe que tem que sustentar a sua família. A perda do emprego é um momento de grande dificuldade. Traz angústia. A morte de alguém que amamos, seja da nossa família, ou seja, uma pessoa próxima de nós, traz esse sofrimento. Um diagnóstico de câncer. Quantas pessoas estão passando por esse momento de um diagnóstico de uma doença terrível, como um câncer? É a noite escura da alma que traz muitas vezes desesperança pelo que vem pela frente. Para muitos cristãos, a noite escura da alma é uma experiência decepcionante com a igreja. Quantos crentes não querem mais saber da igreja?
Quantas vezes nós ouvimos falar, olha, eu tive uma experiência ruim em uma, duas, três igrejas, agora para mim chega, eu não quero mais saber de igreja. Uma traição, um sonho desfeito, um filho rebelde. Como é triste para um pai, para uma mãe lidar com um filho rebelde, uma filha rebelde, que traz tanto sofrimento e dor. Acidentes trágicos que deixam sequelas. Sonhos interrompidos. Mulheres que desejam ser mães, mas não podem engravidar. Lembra de Ana? Como Ana sofria por não poder dar um filho, ter um filho. E ela era zombada, ela recebia zombaria, né, das pessoas. Mas ela foi abençoada por Deus. E ela saiu dessa noite escura da alma com um cântico de louvor a Deus. Meus irmãos, a lista é grande, mas um profundo desejo de se casar, por exemplo, que permanece irrealizado. Quantas pessoas querem casar, constituir famílias, mas esse sonho parece distante para muitos. Insensibilidade ou perda de alegria em nosso relacionamento com Deus. São uma lista enorme que não para aqui, que nos faz pensar que a vida é tão difícil, que nos coloca numa noite escura, que parece que não tem fim. Como uma grande muralha que nós não podemos romper. É assim que as muralhas surgem. É assim que as dificuldades se levantam contra nós. Hoje estamos vivendo numa grande muralha. A pandemia é essa grande muralha. A pandemia está sendo hoje essa noite escura da alma para milhares e milhares de pessoas no Brasil. Dezenas de milhares de pessoas. E no mundo todo, milhões de pessoas sofrendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Meus irmãos, nós questionamos a nós mesmos, questionamos a Deus, a igreja, e descobrimos pela primeira vez que a nossa fé parece não funcionar. É a crise de fé. Você pode dar o nome que mais lhe aprover, mas a noite escura da alma é uma crise de fé também. Porque ela vem com os problemas e abala a nossa confiança em Deus, nossa confiança na igreja, nossa confiança uns nos outros, tira a nossa esperança, ela pode tirar a nossa esperança. Mas Deus quer tratar conosco nessa noite escura. Deus quer tratar conosco nessa muralha que se levanta contra nós. Nós temos mais perguntas que respostas quando todo o fundamento de nossa fé parece estar em risco. Não sabemos onde Deus está, o que Ele está fazendo, para onde Ele está nos levando. Ou seja, nós ficamos perdidos. Nós não entendemos o plano de Deus, o propósito de Deus, muitas vezes, para nossas vidas. O porquê que isso aconteceu. E nós não devemos tentar achar respostas, né? Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, alguns sofrimentos, algumas situações, que nós, às vezes, demoramos muito para entender o porquê daquilo. É a nossa noite escura da alma que parece que não chega ao fim. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas como essa noite é longa, muitas vezes. Isso é a muralha. Não é simplesmente um evento único pelo qual passamos e vamos adiante. Parece ser algo ao qual retomamos como parte de nosso contínuo relacionamento com Deus. A nossa jornada de espiritualidade emocionalmente saudável, nós vamos lidar, não só uma ou duas vezes, mas talvez várias vezes, com esse tipo de situação. Essa noite escura da alma, essa muralha que se levanta e nos faz pensar que não há uma solução adiante. Isso aconteceu na vida de Abraão. Vamos ler Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14. Abraão passou por várias noites escuras da alma. Muitas muralhas se levantaram na vida, na jornada de Abraão. Mas teve uma ocasião que eu creio que foi a mais difícil da vida dele, que está em Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14.
Eu vou ler, os irmãos acompanham, uma história bem conhecida. Gênesis 22, do 1 ao 14. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Já pensou Deus pedir para você sacrificar o seu próprio filho? Já pensou? É muito triste. É angustiante para nós, que somos seres humanos falhos. Deus, ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Não duvide da angústia de Abraão, simplesmente porque o texto não diz que ele estava angustiado. Tudo bem que o texto diz, o versículo 5, que Abraão estava muito confiante de que Deus iria trazer uma solução. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Apesar de Deus ter pedido a Abraão para oferecer Isaque em sacrifício, Abraão, ele tinha a confiança que Deus iria resolver essa questão. No Novo Testamento, os autores dizem que Abraão tinha esperança de que Deus iria ressuscitar Isaque. Mesmo que ele tivesse que sacrificar Isaque, que Deus iria ressuscitar. Então Abraão estava certo de que Deus iria realmente prover. Deus proverá. Mas a narrativa mostra que o autor de Gênesis não estava preocupado com os detalhes. Não era importante para o autor entrar na questão emocional de Abraão. Mas não tenha dúvida que Abraão, ele estava emocionalmente abalado. Quando Deus pede para ele oferecer seu filho, tanto sacrifício eles passaram para ter essa criança, que nesse momento aqui já é um rapaz. Ele deve ter passado pela noite escura da alma. Abraão, em sua peregrinação terrena com Deus, parece haver passado por inúmeras muralhas, e essa foi a maior de todas, quando Deus lhe pede para entregar o seu único filho. Imagine, o que você acha que Abraão sentiu quando estava prestes a imolar o seu filho? Cortar o pescoço dele. Porque ele pegou na faca, ele iria, não é? Ele fez o movimento e a voz do anjo é ouvida: não faças mal. Também uma outra coisa pode passar na sua e na minha mente. Será que a nossa visão de Deus fica distorcida diante de uma situação como essa? Será que nós achamos que Deus foi cruel em pedir
a Abraão que oferecesse seu filho? Será que a imagem de Deus, ela foi desafiada em nossas mentes? Será que caímos na tentação, diante de um texto desse, de achar que Deus não é tão bom como a Bíblia diz que Ele é? É muito difícil passar por uma situação como essa. Mas Abraão, mesmo na crise, na noite escura da alma, Abraão, ele obedece a Deus. A ênfase do autor de Gênesis é a obediência de Abraão, e não a dúvida de Abraão, e não o sentimento de Abraão. O autor ignora isso para enfatizar na obediência. Obedecer é sempre o melhor, como diz uma música evangélica. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Mas como é difícil obedecer. Às vezes nós obedecemos a Deus duvidando. Às vezes obedecemos a Deus não querendo. Mas o mais importante é obedecer. E Abraão obedeceu. Ele entregou aquilo que era mais precioso para ele. E é isso que Deus faz conosco quando Ele nos trata na muralha, quando Ele nos trata na noite escura da alma. Deus, Ele quer curar em nossas vidas, talvez a idolatria, talvez tirar de nós aquilo que atrapalha nosso relacionamento com Ele, nos colocar de volta no caminho certo. Deus, Ele sempre nos cura nesses momentos mais difíceis da nossa vida. O autor do livro, ele coloca também uma frase que eu vou ler aqui. Todo crente, para crescer em Cristo, deve atravessar as muralhas ou experimentar as noites escuras da alma. Essa é a maneira como Deus redesenha e purifica nossos afetos e paixões, para podermos nos deleitar em seu amor e entrar em plena e rica comunhão com Ele. Dessa forma, Ele nos liberta de ligações doentias e idolatrias do mundo. Será que Deus não tomou essa atitude drástica com Abraão para curá-lo de algum afeto, paixão, purificá-lo de um desvio, talvez redesenhar a vida, o pensamento, o coração de Abraão? E é isso que Deus faz conosco. Ele quer redesenhar nossa vida. Ele quer nos direcionar para longe de coisas que podem nos afastar dele. Deus lida com o sofrimento para curar e para nos endireitar e para nos corrigir, mas também para nos confortar e consolar. Então, quando Deus nos leva através da muralha, somos mudados. Somos mudados. Desde que nós aceitemos o tratamento de Deus. Tem pessoas que não aceitam tratamento para uma doença grave. Ele prefere não se submeter àquele tratamento. Muitas pessoas que têm câncer escolhem não se submeter à quimioterapia. Alguns melhoram, outros pioram. Mas quando o assunto é aceitar ou não aceitar o tratamento de Deus, sempre vai dar ruim em nossa vida se nós não aceitarmos o tratamento de Deus. Se nós recusarmos o tratamento de Deus. Paulo, ele orou a Deus pedindo que o livrasse de um espinho na carne. Até hoje é um mistério. Que espinho na carne era esse? Era uma doença? Era alguma situação de angústia que ele passava? Nós não sabemos exatamente. Paulo ora e Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, de bom grado, aceitou essa palavra de Deus. Ele diz: de bom grado, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que nelas abunde, ou seja, aumente o poder de Deus. Agora imagine se Paulo fica rebelde contra Deus. Mas Senhor, eu sou teu servo, eu estou vivendo uma vida justa, e o Senhor não pode nem me curar dessa enfermidade, não pode responder à minha oração. Imagine se Paulo fica rebelde contra Deus, contra o tratamento de Deus. Mas Paulo aceita. Mesmo sendo uma coisa tão fácil para Deus resolver. Tão fácil. Mas Deus disse: não, a minha graça te basta. Essa fraqueza, você vai conviver com ela. Porque vai ser através dessa fraqueza que o meu poder vai se manifestar na sua vida. E Paulo aceita. Paulo aceita o tratamento de Deus. Não estou dizendo que é fácil.
mas eu estou dizendo que é o melhor para cada um de nós. Então, a seguir eu quero ler 4 características principais da vida encontrada do outro lado da muralha. Quando chegamos na muralha, aceitamos o tratamento de Deus, nós atravessamos essa muralha mudados. Como assim mudados? Com um nível maior de quebrantamento. Essa noite escura da alma nos leva ao quebrantamento, quando somos tratados por Deus. Maior apreço pelo desconhecido, santo mistério de Deus. Às vezes na muralha, na noite escura da alma, nós precisamos aceitar o desconhecido. O que Deus tem para nós eu não sei, mas eu creio e eu vou em frente. Também uma profunda aptidão para esperar por Deus. Esperar por Deus. Isso é exercer a fé. Nem sempre vamos ter as respostas, mas temos que ir em frente, confiando que Deus vai abrir as portas e mostrar o caminho. E também um grande desapego das coisas do mundo. Tudo isso acontece na vida, na nossa vida, quando nós nos deparamos com a muralha, quando nós somos tratados na noite escura da alma, entendendo que a graça de Deus é suficiente para nós prosseguirmos, mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, e mesmo sem ter 100% de certeza do que vamos encontrar pela frente. Temos que prosseguir. Temos que prosseguir porque Deus está conosco. Nós não sabemos como vai ser esse ano, estamos no início de março ainda. E as regras de combate à epidemia estão ficando mais rígidas. A partir de segunda-feira teremos 2 semanas de uma fase mais restritiva, onde até as igrejas não podem abrir. Mas nós sabemos o que vem depois. Ano passado, nessa mesma época, depois de 2 semanas de quarentena, nós ficamos meses sem poder, então, ter o culto. E pode ser que aconteça novamente. Mas Deus está conosco. Nós não vamos parar de louvar a Deus, de adorar a Deus, de crescer na graça e no conhecimento, de servir. Porque nessa noite escura da alma, nessa muralha que se levanta, Deus está tratando conosco. Precisamos receber esse tratamento, receber a cura que Deus tem para cada um de nós. Amém?